cura na vida da tua igreja, e que esta palavra que eu vou ministrar nesta noite, que não venha nada de mim, mas que venha tudo do poder e da graça do Espírito Santo. Pai, eu li, eu orei, eu estudei, agora fala comigo, Senhor, fala conosco nesta noite, para louvor, para a honra e para a glória do teu nome. Por isso oramos e agradecemos ao Senhor, no nome de Jesus e para a glória de Jesus. Todos digam amém. Levanta a mão para mim aí, quem tem amigo? Quem tem amigos aí, levanta a mão. Tem algumas pessoas que não levantou, né? Mas não sei. Até no final nós vamos entender o porquê e o motivo desta pergunta que eu estou fazendo nessa noite. E você vai me dizer se você tem amigo ou não tem amigo, até no final desta pregação. Amém, meus queridos? Então vamos lá, Evangelho de Marcos, capítulo de número 2, versículo de número 1, diz assim a palavra do Senhor. Alguns dias depois, Jesus entrou outra vez em Cafarnaum, e souberam que ele estava em casa. Muitas pessoas reuniram-se ali, a ponto de não haver lugar, nem mesmo diante da porta, e ele lhes anunciava a palavra. Então chegaram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Impedidos de aproximar-se dele, por causa de quem? Por causa da multidão. Removeram parte da cobertura da casa, abrindo passagem pelo teto, acima do lugar em que Jesus estava. Então baixaram a maca em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns escribas que pensavam no coração: por que esse homem fala dessa maneira? Ele está blasfemando? Quem pode perdoar pecados, senão um só, que é Deus? Mas Jesus logo percebeu em seu espírito que eles pensavam assim, no íntimo, e perguntou-lhes: por que pensais desse modo no coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados? Ou levanta, toma a tua maca e anda. Amém, queridos? Até aí, pode deixar a sua Bíblia aberta se você quiser. A gente vai ler aqui mais alguns livros para a gente poder ter o entendimento daquilo que Deus quer trazer no nosso coração nesta noite. Deus tem algo muito peculiar, Deus tem algo muito particular nesta noite, para a minha vida e também para a sua vida. Eu sei que muitos de nós já ouvimos esta passagem da palavra do Senhor, inclusive eu mesmo, nesses 10 anos que nós estamos aqui, estamos indo para 11 anos de ministério nesse lugar, eu estive dando uma olhada hoje lá, pelo menos acho que umas 4 ou 5 vezes, eu já preguei, sobre esta passagem da palavra do Senhor. Mas estudando, nesta semana, eu consegui enxergar algo aqui, que eu quero compartilhar com vocês nessa noite, que eu tenho certeza que vai abrir o nosso coração e vai abrir a nossa mente para algumas coisas, para esse tempo que nós estamos vivendo hoje. Posso ouvir um amém? A Bíblia diz que, então, Jesus estava na casa dele, pregando ali a palavra do Senhor. A Bíblia diz que havia ali uma grande multidão que não tinha condição de entrar na casa, porque onde Jesus está, existe sempre uma grande multidão. Posso ouvir um amém? Por que existe uma multidão aqui hoje? Porque Jesus está aqui. Amém? Não é porque o pastor Adão está aqui, não é porque o pastor Pedro está aqui. Vocês estão aqui nesta noite, não é por causa dos homens de Deus que estão aqui. É por sua causa, pastor João, que esse povo está aqui? Não, né? É por sua causa, pastor Fábio? Não. Então é por causa de Jesus. É por causa de Jesus que nós estamos aqui. Então naquele tempo, queridos, era como se fosse hoje. Aonde Jesus ia, onde Jesus estava, existia ali um grande povo, uma grande multidão caminhando e andando atrás de Jesus. Por quê? Para ouvir Jesus falar. Porque quando Jesus falava, os corações eram alcançados, as vidas eram mudadas, as vidas eram transformadas, pessoas eram o quê? Libertas de todo e qualquer tipo de enfermidade, de doença, de demônio, seja o que fosse. Onde Jesus passava, onde Jesus estava, Jesus mudava a vida das pessoas.
Jesus é aquele que fazia a multiplicação de pães e peixes e alimentava uma grande multidão. Eu não vou perguntar aqui quem já jantou, mas quando a gente está com fome, o que a gente faz? A gente vai para a cozinha para poder preparar alguma coisa, ou procura um belo restaurante aí, né, um carrinho de lanche, alguma coisa, e nós vamos fazer o quê? Comer. Então Jesus, ele tanto curava, como em certas ocasiões ele alimentava o povo que andava com ele. E vocês estão aqui nessa noite, e eu estou aqui nessa noite, porque durante toda a semana, talvez esse dia, eu almocei, né? Fui para o shopping hoje com a pastora, almoçamos no shopping, passeamos um pouquinho lá e voltamos para cá. Mas a comida que nós comemos lá, James e Dara, alimentou o nosso corpo físico, porque a nossa alma e o nosso espírito, só quem pode dar, só quem pode alimentar, quem é? É Senhor Jesus Cristo. E é dessa comida que eu estou falando, é dessa bebida que eu estou falando, que onde Jesus chega, ele supre toda a dor, ele supre toda a necessidade, ele supre tudo aquilo que as pessoas precisam. E naquele momento onde Jesus estava, não era diferente. Jesus pregava, Jesus falava, as pessoas se alimentavam daquilo que Jesus estava falando. As pessoas se alimentavam daquilo que Jesus estava pregando, porque é o próprio Deus encarnado falando, imagine. Quem está me entendendo, diga amém. Mas a Bíblia diz que a casa estava cheia, estava lotada, não tinha como entrar ninguém por ali, mas existia também mais algumas pessoas doentes, inclusive esse paralítico. E a Bíblia diz que 4 amigos pegou então esse homem, levou em cima do telhado, destelhou a casa e desceu ele diante de Jesus Cristo. A Bíblia ela faz questão de dizer que ele foi baixado, né, pelas cordas diante de Jesus Cristo. E vamos começar a entender alguma coisa aqui nessa noite, Mateus e Nath. Vamos entender? Não poderia ter descido, porque se estava dentro da casa, a casa estava cheia, creio eu então, Toninho, que estava todo mundo por todos os cômodos da casa. Mas a Bíblia faz questão de dizer que ele foi baixado, ele foi içado diante de Jesus Cristo. E eu tenho um entendimento para isso nessa noite, queridos. Mas não poderia ter descido ele lá no quarto? Poderia. Mas eu quero dizer para você uma coisa, tem muita gente que está na casa. Tem muita gente que está no meio, mas não está participando junto, comendo e bebendo daquilo que Jesus está pregando, daquilo que Jesus está ministrando. Quem está me entendendo, diga amém. Então não adianta somente eu estar dentro da casa, mas eu preciso estar diante de Jesus. Eu preciso me colocar aos pés do Senhor Jesus para poder receber a bênção e para poder o quê? Ser abençoados, querido. O que eu quero dizer nesta noite para vocês que estão aí olhando para mim com, olha só, povo bonito. Eu quero dizer para vocês o seguinte, queridos, que não basta você vir aqui na igreja. Não basta você vir aqui somente. Você tem que estar aqui de corpo, alma e espírito. Porque tem gente que está o corpo aqui, mas a alma não está. Tem gente que está aqui, mas o espírito não está. O Palmeiras joga hoje, amém? Está jogando? Já jogou? Jogou, né? Talvez. E o Corinthians, como que está? Está ganhando? Tá, não está muito bem, né, pastor? Tá meio, nosso time aí está meio complicado. Mas, queridos, mas e daí? Se o Palmeiras ganhar ou perder, o Corinthians ganhar ou perder, eu fico meio chateado com isso. Eu gostaria que o Corinthians ganhasse. Mas essa é uma outra história, queridos. Essa é uma outra história. Quando eu entro aqui na casa, não adianta eu ser içado ou eu descer no quarto, na cozinha, no quintal. Não, porque, olha, queridos, a Bíblia diz que não tinha como passar pela porta, não tinha como passar. Esses homens poderiam ter feito o quê? Deixado o paralítico na porta, falar, uma hora Jesus vai passar por aqui, quem sabe Jesus olha para ele e vê. Quem está me entendendo, diga amém. Ei, queridos, Jesus quer curar e quer curar hoje. Jesus quer curar e quer curar agora. Mas não adianta eu estar dentro da casa, mas não estar participando daquilo que Jesus está falando. Então eu tenho um conselho para você que está aqui. Não se ofenda pelo que eu vou te dizer. Se você está aqui, está só o corpo, mas a sua mente não está aqui, você não vai receber daquilo que Deus tem para te dar nesta noite. Mas se você está aqui, a sua visão está aqui, a sua mente está aqui, você já foi abençoado. Você já está abençoado, em nome de Jesus. E a bênção não vem de mim, a bênção não sai de mim.
Simplesmente, sabe qual é o meu papel hoje aqui? Daqueles 4 homens que carregaram o paralítico. A minha missão hoje aqui é falar da palavra, é apresentar Jesus para você. Mas cabe a você hoje abrir o seu coração e a sua mente para poder receber ou não receber. E aquele que está diante, aquele que for colocado diante de Deus, ou diante da palavra, é esse que será curado, é esse que terá bênção e é esse que terá vitória. Mas vocês viram, queridos, que muitas vezes nós, para virmos para Jesus Cristo, para a gente vir para a igreja não é fácil, porque a Bíblia diz que existia muita gente na casa e eles não conseguiam entrar, eles não conseguiam levar o homem até Jesus. Quantas vezes nós convidamos pessoas, amigos, parentes, familiares nossos, a pessoa fala que vai, fica a semana inteira programando, não, eu vou, em nome de Jesus eu vou, mas chega na hora, aparece visita, chega na hora, aparece um compromisso, né? Nunca ninguém chamou para ir para a praia. O dia que a pessoa toma atitude, fala, não, eu vou para a igreja. Ah, não, olha, vamos para a praia comigo? Ah, mas eu não tenho dinheiro. Rapaz, mas é de graça. Você não vai pagar nada, você só precisa ir. Quem está me entendendo, diga amém. Eu não vou pedir para você levantar sua mão nessa noite, se já aconteceu com você. Você programado para vir para a igreja, alguém te convidou para vir para a igreja, o coração estava inchado, mas aí chegou, não, vamos para o shopping. Rapaz, rapaz, vamos jantar lá e hoje é por minha conta. Quem está me entendendo, diga amém, queridos. Então nós precisamos tomar cuidado o seguinte, que de repente o mesmo amigo, né? Aqueles 4 amigos que vêm e nos traz para dentro da igreja, de repente são os 4 amigos que nos tiram daqui e leva para fora também. Porque da mesma maneira que eles desceram o paralítico, eles poderiam também ter puxado de volta. Quem está me entendendo, diga amém. Então que você não seja içado para fora, mas que você seja trazido para dentro da igreja, para poder entender e compreender aquilo que Deus quer fazer na tua vida. E eu sei que nesta noite Deus vai fazer grandes coisas na vida de algumas pessoas que estão aqui. Amém, queridos? Mas o que nós precisamos para receber esta bênção nesta noite, pastor? A hora que você se colocar diante de Jesus, que não é de mim, mas diante dessa palavra, que você abra o teu ouvido, a tua mente, a tua visão, teu coração, teu entendimento, para você receber a palavra, entender a palavra e praticar a palavra. Porque não adianta a gente ouvir, entrar por um ouvido e sair pelo outro, e a gente não colocar em prática aquilo que nós estamos ouvindo, nós não colocarmos em prática aquilo que nós estamos aprendendo, porque Deus tem algo especial para cada um que está aqui nesta noite. Continuando aqui, a gente vê que, mesmo no meio daquele aperto, então esses amigos, eles deram um jeito. Por isso que eu pedi para você levantar a mão e perguntei quem tem amigos. Esses 4 moços eram amigos do paralítico. Eu também não vou pedir para você levantar a mão nesta pergunta que eu vou fazer para você. Quem tem na casa aí uma pessoa enferma, uma pessoa doente, uma pessoa com problema? Então, quem tem uma pessoa em casa, quem tem uma pessoa doente, uma pessoa com problema, principalmente a pessoa acamada, igual era o caso desse paralítico aqui. Queridos, é muito difícil, é muito complicado. E normalmente, quando tem pessoas dessa maneira, são poucos os amigos que querem estar junto. São poucos amigos que querem caminhar junto. São poucos. Fazer churrasco, querido, quando está tudo bem, é uma maravilha. Se alguém quiser fazer churrasco aí, por favor, me chame. Amém, queridos? Mas quando está doente, quando está na prova, quando está na luta, quando está na dificuldade, você vê os amigos saindo pela esquerda, pela direita, para frente, para trás, e quando você olha, você está o quê? Sozinho. Você está sozinho porque os amigos que se diziam ser amigos, na verdade não eram amigos. Quantas pessoas que eu conheço que ia para a roda de bar, pagava tudo, tinha muitos amigos. Mas aí a fonte secou. Cadê os amigos? Onde que estão os amigos hoje? Não acha mais ninguém, não encontra mais ninguém, e está pensando que na igreja é muito diferente? Não é não. Não é muito diferente não. Então, queridos, esses 4 homens aqui,
Eles olharam o panorama que estava acontecendo, eles olharam para tudo aquilo que estava acontecendo e eles não desanimaram, eles não abandonaram o amigo, eles fizeram tudo aquilo que eles poderiam fazer para colocar o amigo diante de quem? Diante de quem? Agora eu quero fazer uma pergunta. Eu perguntei se você tem amigos. Você ficou meio assim, né? Meio em cima do muro. Alguns têm, outros não. Está entendendo como que é o negócio? Vocês estão entendendo como que é? Porque se você tem um amigo, se você é amigo de alguém, a hora que eu fizer essa pergunta, quem tem amigo aí? Eu tenho. Independente do que eu fosse falar. Não, eu tenho amigo. Quem é o seu amigo? Eu tenho um amigo. E no final você vai saber quem é o meu amigo. Amém, queridos? Então é fácil os amigos nos levar para qualquer outro lugar. Mas 4 amigos, vou pegar o outro aleijado. Não ia fazer nada para eles. Esse aleijado não poderia, irmãos, oferecer nada para esses 4 amigos, mas eles não olharam para aquilo que ele podia dar. Eles não olharam para isso. Eles olharam para aquilo que o amigo precisava. Eles olharam para a necessidade do amigo e foram suprir o quê? A necessidade do amigo. Mas em várias passagens da palavra de Deus, a gente vê a multidão atrapalhando alguém chegar até Jesus. Quem está me entendendo, diga amém. Então, muitas vezes, olha gente, eu vou com a maioria. O que a maioria votar, eu estou votando. Aonde a maioria for, eu vou. Não vai com a maioria. Porque a maioria, muitas vezes, a grande multidão, atrapalha chegar até Jesus. Foi o que aconteceu com esse moço aqui. Existia ali uma grande multidão, e a multidão não conseguia, não abria um espaço para ele poder passar. E aquela grande multidão que estava ali, a Bíblia não diz isso, mas eu quero conjecturar, eu quero viajar um pouquinho nessa passagem da palavra do Senhor nessa noite. Quantas vezes, queridos, talvez, somente talvez, eu estou numa fila de banco, ou eu estou numa fila de um restaurante para poder pegar uma comida, alguma coisa, eu estou na fila. Aí, de repente, chega alguém e, sem querer, talvez, a pessoa corta a minha frente. O que você faz? Vamos ser crente, vamos ser sinceros. O que você faz quando alguém toma o seu lugar na fila? Você vai bater nas costas e falar assim, irmão, Deus te abençoe, pode ficar aí, fica tranquilo, viu? Eu vou ceder o meu lugar para você. Difícil, porque a correria do dia a dia nos leva a não olhar mais para a necessidade do irmão. Aqueles homens e mulheres que estavam ali na casa com Jesus pregando, queridos, eles não poderiam ter aberto ali um caminho para o paralítico passar, porque talvez, somente talvez, a necessidade daquele homem fosse maior do que a necessidade de todos os outros que estivessem ali. Mas a Bíblia diz que ninguém abriu o caminho, porque a multidão, o que a multidão faz? Ela fecha o seu caminho para você não chegar até Jesus Cristo. E eu vou provar para você isso que eu estou falando. A multidão, ela faz o quê? Ela comprime para que eu e você, para que a gente não nos acheguemos até Jesus Cristo. Mas eu quero ler algo aqui também muito importante para nós. No capítulo 2 de Marcos, no versículo 4. Capítulo 2 do Evangelho de Marcos, no versículo 4. Impedidos de aproximar-se dele, por causa do quê? Da multidão. Removeram parte da cobertura da casa, abrindo passagem pelo teto, acima do lugar em que Jesus estava. Então, baixaram a maca em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, filho, os teus pecados estão o quê? Mas, querido, mas como é que Jesus vai perdoar o pecado se o cara é paralítico? O homem não queria ser perdoado de pecado, o homem queria andar, gente. Amém ou não amém? Amém, queridos. Quem que está com uma luta, quem que está com um problema aí, igual o pastor Pablo aqui, de repente está com o bolso vazio, com falta de dinheiro, eu vou pensar em pecado, eu vou pensar em encher o bolso, rapaz.
Essa é a realidade. Mas existe algo aqui muito importante, muito interessante para que nós possamos entender. Por que Jesus disse: os teus pecados estão perdoados? Ei, se o meu pecado, se o teu pecado não for perdoado, nós não seremos curados. Amém, queridos? Se o meu pecado, se o teu pecado não for perdoado, nós não podemos ser curados, porque Deus, Jesus, o Espírito Santo, não compactua com o pecado. Não compactua. E aquele homem, com certeza, como eu e você, nós temos pecado. Ele tinha pecado. Jesus primeiro perdoa o pecado. Jesus primeiro tira o impedimento para que ele pudesse ser curado. Jesus tira todo o pecado e disse: agora sim, agora levanta, toma o teu leito e anda, vai embora para sua casa. Quem está me entendendo, diga amém. Mas pastor, como o senhor pode provar isso? Que o pecado nos afasta de Deus? É fácil. Vamos lá para o jardim do Éden, Adão e Eva. Adão e Eva no paraíso, comendo do bom, do melhor, tranquilo. Quando eles erram, quando eles pecam, o que aconteceu com Adão e Eva? Se esconderam do Senhor. Adão, onde você está? Eu estou aqui escondido, Senhor. Fiz aqui para mim uma roupa aqui com as folhas de figueira. Mas como que você ficou sabendo que você estava nu? É que eu comi do fruto proibido que não era para comer. E aí eu descobri. Então, a partir do momento que Adão e Eva pecam, o pecado fez com que eles se afastassem do Senhor. Então Jesus disse: ei, os seus pecados estão perdoados. E agora eu vou curar. Quem está me entendendo, diga amém. Ei, queridos, muitas vezes nós, estamos aqui hoje, nós oramos, nós pedimos, nós clamamos, nós reclamamos para Deus, que precisamos e queremos algumas coisas, e de repente você vê Deus fazer na vida do outro. Nós ouvimos aqui o testemunho hoje. O irmão oferta 1.000, Deus manda 21.000. Alguém já viu isso? É só Deus, queridos. Então, quando a gente entender que nós somos pecadores e nós nos colocarmos diante do Senhor, dizer: Senhor, perdoa os meus pecados, tira todo o dolo, tira todo o mau pensamento, tira tudo que não vem do Senhor, para que não haja nenhum impedimento, Senhor, para que a tua mão possa agir sobre mim. Quem está me entendendo, diga amém. Porque muitas vezes tem gente prostituindo, pecando, usando droga, cheirando, matando, mentindo, enganando, e a gente acha que vai fazer uma oração a Deus e Ele vai responder. Não vai, porque Ele não compactua com o pecado. Quem está me entendendo, diga amém. Pastor, mas tem mais pecado? Lógico que tem muito mais pecado. Nós erramos e pecamos todos os dias. Por isso que o meu conselho para você, quando você se deitar hoje, dobre o seu joelho e fala com Deus: Pai, perdoa, Senhor, os meus pecados. Eu estou indo deitar agora, vou dormir. Se porventura eu dormir e amanhã eu não levantar, não acordar, né? Quem está me entendendo, diga amém. Se eu não acordar amanhã com os meus pecados, o Senhor já perdoou e vamos para o céu direto. Amanhã bem cedinho, passeando com Jesus lá no céu. Quem está me entendendo, diga amém, queridos. Então por isso Jesus falou: olha, os seus pecados estão perdoados. Quando a gente vem para a Bíblia, falando da multidão, que a multidão impede as pessoas de se achegarem ao Senhor Jesus Cristo. Nós temos a história de Zaqueu. A Bíblia diz que Zaqueu era um cobrador de impostos, tal, isso e aquilo, contando a história dele. Mas diz também que Zaqueu era um homem de pequena estatura, talvez o meu tamanho assim, né? Quase. E a Bíblia diz que ele queria ver Jesus, mas a multidão impedia Zaqueu de ver Jesus Cristo. Quem está me entendendo, diga amém. E eu não disse para vocês que eu ia provar que a multidão muitas vezes impede ou quer impedir que eu e você nos achegamos até diante do Senhor, queridos. E isso é muito sério. Mas Zaqueu deu um jeito, subiu numa árvore e tal, e Jesus olhou para ele e disse: desce. Tem gente aqui nesta noite precisando descer de onde você está. Desce de onde você está. Ou desce de onde você pensa que você está. Deixa eu fazer uma pergunta, porque quem você pensa que é? Quem que você está pensando que você é? Nada. Nem ninguém. Você é barro. Você é terra, como eu sou.
Então, se você tem recebido alguma coisa, se tem chegado alguma coisa até você, é pelas misericórdias de quem? De Deus, de Jesus Cristo. Então desce. De onde você pensa, olha, aqui não, aqui eu estou tranquilo aqui nem me tira. Esse emprego é meu, se eu sair daqui, fecha a empresa. Se eu parar de pregar aqui, a igreja fecha nada. Fecha nada, viu, querido? Fecha não. Vai continuar melhor, talvez. E não tenho dúvida. Vai continuar melhor. Então, muitas vezes o quê? A multidão, ela quer nos impedir. Pastor, mas qual é a multidão hoje que tenta nos impedir de chegar até o Senhor Jesus? Rapaz, tem muitas multidões. Ah, como tem. Um pouco da multidão eu já falei no começo. O cara se programou, orou, buscou, jejuou, se preparou para vir para a igreja pela primeira vez. Aí vem um amigo e chama para a praia. Ah, não, vamos viajar comigo e tal, isso e aquilo. A gente acaba deixando aquilo que Jesus tem para nós, aquilo que Jesus quer para a nossa vida, e nós vamos fazer outra coisa em outro lugar. E nos esquecemos daquilo que é verdadeiramente o objetivo meu e seu aqui na face dessa terra. Mas, pastor, qual é o meu objetivo, o seu objetivo aqui na face dessa terra? Nós nascemos nessa terra, queridos, para poder adorar a Deus. Simplesmente para poder adorar. Você adora ao Senhor e o restante é com Ele. O restante é com Jesus. Então Zaqueu, ele foi impedido de chegar até Jesus por causa da multidão. O cego Bartimeu, a mesma coisa. A Bíblia diz que ele vinha, ele estava sentado à beira do caminho e ele ouviu que vinha uma grande, o quê? Multidão. Fala comigo, multidão. Ele ouviu que vinha passando, ele ouviu, na verdade, que vinha passando uma grande multidão. E ele perguntou, o que está acontecendo? Falaram para ele, olha, Jesus, o Nazareno, vai passar. A hora que ele percebe que Jesus está chegando perto, o que ele faz? Começa a fazer o quê? Ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E o que a multidão fez? Cala a boca, rapaz, você está incomodando o homem, deixa o homem quieto, deixa o homem passar. Quem que tentou impedir Bartimeu? A multidão. Então nós não podemos caminhar, não podemos ir na cabeça dos outros, nós não podemos ir com a maioria. Nem sempre a maioria está certa, e na verdade acho que a maioria das vezes, a maioria está errada. Quem está me entendendo, diga amém. Porque muitas vezes, querido, a maioria sempre vai querer fazer aquilo que é mais fácil. Sempre vai querer fazer aquilo que é mais fácil. Mas nem sempre aquilo que é mais fácil é certo. Nem sempre aquilo que é mais fácil é certo. Outra pessoa que foi impedida de chegar até Jesus por causa da multidão. Mas antes de eu falar dessa terceira pessoa, deixa eu dizer algo para você. Mesmo que a multidão queira te parar, mesmo que a multidão queira impedir de você chegar até Jesus, não desista, persista, insista, chegue até o Mestre, porque é Ele que tem para você a verdadeira comida e a verdadeira bebida, e é isso que vai te sustentar, e é isso que vai te manter de pé. A terceira pessoa aqui, mas deve ter mais na Bíblia, se você procurar na sua casa, e a gente for estudar um pouquinho mais, a gente vai, A mulher adúltera. Quem foi que queria apedrejar a mulher adúltera? A multidão. A multidão queria o quê? Apedrejar a mulher adúltera. Ela foi colocada diante de Jesus. A mulher foi colocada diante de Jesus. Mas quem queria apedrejá-la era a multidão. Então, a mesma multidão que muitas vezes vai querer que você ande junto. A mesma multidão que vai querer te induzir, a mesma multidão que vai querer te enganar, é a mesma multidão que vai querer também te apedrejar a hora que você cair, a hora que você errar. Mas o que Jesus fez? Ele disse, aquele que não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra. Você conhece a história? A multidão foi embora. A multidão sumiu. E sobrou somente Ele. Somente Ele, Jesus Cristo, que disse para ela, cadê aqueles que te acusavam? Aonde eles estão? Foi embora, Senhor. Não te condenaram? Não, Senhor.
se não te condenaram, eu também não te condeno. Vá e faça o quê? E não peques mais. Quem está me entendendo, diga amém. Para o perdão existe uma condição. Não peques mais. Quando nós vamos lá, no primeiro milagre que nós lemos aqui, Marcos capítulo 2, o que Jesus fez? Os seus pecados estão perdoados. Então é importante, querido, nós entendermos isso hoje. Então não pense eu, não pense você, que nós vamos continuar errando, que nós vamos continuar pecando, e a impressão que a mão de Deus está estendidinha em cima de nós, guardando e nos cuidando. Existe uma condição. Ó, ninguém te condenou? Não. Então vá e não peques mais. Tem mais um aqui, tem mais gente. Vamos lá. A mulher adúltera, a multidão quis o quê? Apedrejar. A mulher do fluxo de sangue. A mesma coisa, embora ninguém sabia que ela tinha um fluxo de sangue, e também ninguém poderia saber, porque ela não poderia encostar em ninguém. Ninguém poderia encostar nela, porque naquela pessoa que ela encostasse, e a pessoa que encostasse nela, eu disse isso no domingo passado, a pessoa ficava o quê? Contaminada. A pessoa ficava impura. Teria que durante 7 dias ficar, lavar as roupas, ficar sem entrar no templo, fazer ali alguns rituais para essa pessoa tornar-se pura novamente. Mas vem ela tentando se achegar até Jesus, e a Bíblia diz que a multidão, de novo, a multidão apertava Jesus. A multidão impedia que aquela mulher chegasse até Jesus Cristo. Mas a Bíblia diz que ela veio rastejando por baixo, no meio da multidão, e ela tocou simplesmente na barra da túnica de Jesus. E a Bíblia diz que quando ela toca, Jesus sentiu que dele saiu poder. Quem está me entendendo, diga amém. Queridos, se essa mulher que tinha uma necessidade, ela venceu a multidão, ela passou no meio da multidão, ela conseguiu romper a multidão, e ela toca em Jesus Cristo, e a Bíblia diz que de Jesus ela tirou o quê? Poder. E a Bíblia diz que no mesmo instante, o fluxo de sangue foi estancado. No mesmo instante, esta mulher foi curada. Deixa eu dizer algo para você nessa noite. Queridos, o mesmo Deus que teve, o mesmo Jesus que esteve naquele dia com esta mulher do fluxo de sangue, o mesmo Jesus que esteve com Zaqueu, com Bartimeu, com a mulher adúltera, é o mesmo Jesus que está hoje aqui. É o mesmo que está hoje aqui. Pastor, mas por que então que eu não estou conseguindo tocar em Jesus? Deixa eu dizer para você. Dependendo do jeito que a gente tiver hoje, é até bom que a gente não toque nele. É até bom que nem encoste nele hoje. É bom, sabe por quê? Porque ele não compactua com o pecado. Ele não compactua com o pecado. E muitas vezes nós tocar em Jesus hoje, da maneira que nós estamos, sem fazer um exame de consciência, sem realmente entender aquilo que nós estamos fazendo, entender aquilo que nós estamos pedindo diante dele, é bom nem tocar. Mas para você que já entendeu, para você que já compreendeu, nesta noite, é a noite de você tocar na orla das vestes do Senhor Jesus, porque Ele vai te curar. Ele vai te curar, e não é a semana que vem, não é o mês que vem, a Bíblia diz que foi no mesmo instante, o fluxo de sangue, ele foi estancado. No mesmo instante, o fluxo de sangue, a Bíblia diz que ele foi estancado. Uma outra coisa que Jesus fazia, Jesus estava sempre no meio da multidão, porque onde ele ia, o povo ia atrás. Mas quando Jesus ia orar, para onde que ele ia? O que ele fazia? Ele se isolava.
Normalmente, Monte das Oliveiras, ou para algum canto, Jesus se isolava, ele não ficava orando no meio da multidão. Por quê, queridos? Porque a multidão, muitas vezes, ela atrapalha, a multidão, muitas vezes, o quê? Ela impede o entendimento da gente, queridos, ela impede. Então, se você anda no meio da multidão, ou se você está indo pela cabeça da multidão, então eu quero aconselhar você nessa noite, pense bem. É totalmente o contrário. Ele se retirava, levava 2 ou 3 pessoas com ele, que eram sempre os mesmos. Quem que era? Que estava sempre orando com Jesus? Quem que era? Pedro, Tiago e João. Aonde Jesus ia, esses caboclos estavam juntos. Quem está me entendendo, diga amém, queridos. Então a multidão, muitas e muitas vezes, nos leva para os caminhos errados. Então aqueles 4 homens que carregaram a maca daquele amigo, paralítico, com problema, doente, que não poderia oferecer nada para eles, mas eles carregaram. O que eu vejo nesses 4 homens? Eu vejo companheirismo, fidelidade e empatia. Companheirismo, você sabe o que é? É caminhar um junto com o outro, de verdade. Companheirismo, o que é? Né? Então é isso aí, caminhar junto. Fidelidade é ser fiel. O que é ser fiel? É ter uma esposa e não sair com outra esposa. Quem está me entendendo, diga amém. Então isso é só para poder entender a questão da fidelidade. É amar a Deus sobre todas as coisas e não amar a outros deuses. Então isso é o quê? Fidelidade. E empatia. E empatia, queridos, é você sentir aquilo que o outro está sentindo. Ou você entender qual a dificuldade, qual a luta que o outro sente. E eu quero falar aqui nesta noite um pouquinho sobre isso, queridos. Sobre empatia. É muito fácil eu falar mal, sei lá, de alguém aí, de quem? Quem que eu falo aí? Aquele meu coleguinha lá de trás lá, pastor Adão. É muito fácil eu falar do pastor Adão. Mas é difícil eu me colocar no lugar dele, saber da luta dele, das provas dele. Embora eu sei que a pastora Maria é uma bênção, mas talvez ser casado com a pastora Maria, né, pastor Adão? Talvez não seja tão fácil assim. Mas eu tenho que me colocar no lugar dele e entender. Quem está me entendendo, diga amém, queridos. Então isso é o quê? É empatia. E muitas vezes o que está faltando hoje no meio do povo de Deus? Está faltando o quê? Empatia. Vou descer aqui, para ver vocês mais de perto. Está faltando o que hoje no meio do povo de Deus, queridos? Empatia. É muito fácil eu julgar, é muito fácil eu falar, é muito fácil eu apontar o dedo, mas você não consegue se colocar no lugar da outra pessoa. O que será que ele está sentindo? O que será que ela sente? A gente não consegue mais hoje nos colocarmos nesse lugar. Queridos, e isso é papel de quem? É papel da igreja. Somos nós que somos a igreja de Jesus Cristo, que nós precisamos nos colocar no lugar de alguém que está com problema, que está na luta, que está na prova. Eu não estou dizendo a gente nos colocar no lugar de alguém que não quer nada com Jesus. No lugar de alguém que não quer nada com Deus, porque tem gente que não quer nada. Tem gente que você ajuda, você dá o ombro, mas não vai. Quem está me entendendo, diga amém. Mas tem pessoas que eles estão precisando. Tem pessoas que estão machucadas, feridas, que você pode simplesmente, sabe o quê? Estender a sua mão. E caminhar junto e andar junto, queridos. Andar junto. E o povo de Deus está acontecendo isso. Não é com o povo da rua. Pelo menos por enquanto. Quantas pessoas que estão dentro da igreja, machucado, magoado, ferido, com depressão, com pânico, com angústia, com medo, com um monte de coisa, e não encontra um ombro amigo. Olha para mim aqui. E não encontra um ombro amigo, porque você possa sentar do ladinho aqui e contar para o outro. Olha, meu querido, não fala nada. Só me ajuda em oração. Eu estou com esse problema. Posso contar com você? Pode contar comigo e mais para a igreja inteira, que agora eu vou contar para todo mundo. Quem está me entendendo, diga amém. É hombridade, querido. Sabe, a pessoa para poder nos ajudar, caminhar um junto com o outro, sem inveja, sem falsidade. Então, esses 4 amigos, é esses amigos que nós precisávamos hoje.
deixou o que eles estavam fazendo, de repente a casa deles, a família deles, e pegaram esse aleijado, esse paralítico, que não podia oferecer nada para eles. Colocaram nos ombros ali, a maca deles levou, não conseguiu entrar pela porta, mas conseguiram entrar pelo teto. É esse tipo de gente, é esse tipo de irmão que nós estamos precisando nas igrejas, que hoje não tem mais. É esse tipo de gente, é esse tipo de irmão. Isso é ser igreja. Ser igreja não é só sentar aqui do lado. Ah, não sei quem é, não vou nem pegar na mão, não sei quem é. Oh, meu Deus, me dá uma palavra mais branda, Espírito Santo. Oh, meu querido, se você não conhece, não tem problema. Pega na mão, diz paz do Senhor, tudo bem com você? Não tem problema, você nunca viu. Quem está me entendendo, diga amém. Entra na igreja e sai do mesmo jeito, não olhou, não cumprimentou, não falou. Se está bem ou não está bem, não é problema meu. Não estou aqui para magoar ninguém, mas eu estou aqui para que os nossos olhos, como homens e mulheres de Deus, queridos, sejam abertos, para que nós possamos entender que a igreja de Deus na terra, né? Você é igreja, eu sou igreja, nós precisamos muitas vezes somente de um abraço, às vezes somente de um paz do Senhor, querido. Como é que você está? Muitas vezes é só isso. Mas você pode me perguntar, pastor, mas e hoje? Eu não tenho ninguém, pastor, para poder carregar a minha maca. Eu me vejo hoje doente. Eu me vejo hoje, pastor, desanimado, desanimada. Pastor, eu estou sem rumo, pastor. Eu estou sem direção. Eu não tenho ninguém para poder carregar a minha maca, pastor. Eu quero dizer para você que você tem. Amém, queridos? Não sei como é que está o seu coração hoje e também não sei como que está a sua fé. Mas uma coisa eu sei te dizer. Você tem pessoas que carregam a sua maca hoje, se você quiser. Se você quiser hoje, tem gente aqui na igreja para poder carregar a sua maca hoje. Não, para carregar não. Embora ele já carregou. Ele já carregou a sua maca. Ele já carregou o seu peso. Ele já carregou a sua enfermidade. Ele já carregou a sua doença. Ele já carregou. Mas pastor, por que eu ainda continuo assim? É porque você não está conseguindo entender que Jesus Cristo, quando subiu na cruz do Calvário, Ele estava carregando a minha maca e carregando a sua maca. Já foi carregado, queridos. E nós estamos esperando ainda hoje para um amigo da terra, para alguém aqui, um pastor, uma pastora, um amigo, um colega, alguém da família, para poder carregar você. Jesus tem carregado você todos os dias. Jesus tem carregado você todos os dias, abençoado. Se Jesus tem carregado a sua maca, se Ele tem levado você, o que mais que você quer? É somente você se colocar diante dEle e se dizer, Senhor, perdoa, Senhor, os meus pecados, perdoa, Senhor, a minha fraqueza, perdoa, Senhor, as minhas faltas, as minhas falhas, Senhor. Porque muitas vezes, querido, nós abrimos nosso coração para os nossos amigos. Amigos, quem está me entendendo, diga amém. Mas nós não abrimos de verdade o nosso coração, queridos, para Jesus Cristo. É Ele. É somente Ele que vai poder fazer. É somente Ele que vai poder curar. É somente Jesus Cristo que vai poder fazer. E Ele já fez na cruz do Calvário. Quando em cima daquela cruz Ele levanta, olha para o céu e disse, Pai, já carreguei a maca de todo mundo, Pai. Aquilo que precisava ser feito, Pai, eu já fiz. Então está consumado. Já foi consumado. Então, você sabe o que é, o que às vezes me vem na mente, queridos? Quando nós olhamos para a história desses 4 homens carregando esta maca, sabe o que acontece? A gente fica o quê? Emocionado com esses 4 homens carregando a máquina. Oh, meu Deus, que homens abençoados. Que ato bonito que eles estão fazendo. Mas quando nós olhamos para a cruz de Jesus Cristo,
Nós não valorizamos a cruz de Jesus, muitas vezes, como nós valorizamos essa história. A história de Jesus é a história maior. A história de Jesus Cristo é ela que vai mudar essa terra, é ela que vai mudar o planeta, é ela que vai mudar e tem mudado a minha vida e também a sua vida. Porque se não fosse através ou pela cruz de Jesus Cristo, eu e você, nós não estaríamos aqui. Nós não teríamos o direito de sermos curados da nossa paralisia, da nossa falta de fé. Não teria como nós sermos curados disso. Mas, pelo que ele fez naquela cruz, ele levou lá, a Bíblia diz, sobre si, todas as dores, todas as enfermidades. O próprio Deus virou as costas para ele, porque nós sabemos que todo o pecado veio sobre ele, e Deus não tem compromisso com o pecado, e nós sabemos disso. Porque se Deus fosse olhar para ele, se Deus fosse estar ali, né? Deus teve que abandonar Jesus, e ele teve que vencer sozinho. Tem gente aqui achando que não pode vencer. Tem gente achando aqui que não vai vencer. O mestre já venceu por mim e por você. Eu vou ter que dizer, com muita dor no meu coração, os visitantes acho que nem vai voltar mais, meu Deus. Mas eu vou ter que falar. Gente, vocês perdoam eu. Senhor da glória. Queridos, tem muita gente que eu entendo, eu sei, que não tem condição de caminhar sozinho. Mas eu já disse para você que você não está sozinho. Jesus está com você e nós estamos aqui para poder te ajudar, para o que der e vier. Se você quiser de verdade ser crente, andar nos caminhos do Senhor, pode vir a luta que vier, que nós estamos junto com você. Então tem pessoas que não têm força. Tem pessoas que não têm condição. Então, eu vou separar em duas classes aqui. Preste bem atenção que eu não quero magoar e não quero ofender ninguém. Não vai sair daqui com mimimi e bicudinho depois. Preste atenção. Então, tem gente que não tem condição, pastores. Tem gente que não tem. Como tem dia, nós não temos condição de levantar da cama. Eu sempre conto isso aqui, teve um dia que era 9h30 da manhã em casa, graças a Deus, há muito tempo atrás, eu não conseguia levantar da minha cama, eu não tinha força, e o diabo me acusando, você não é nada, você não é ninguém, tá vendo, ó? Foi querer abrir ali na rua 2 ali, aquela igreja lá, você não vai conseguir tocar, pode parar, entrega, liga lá para o pastor Gaspar e fala que você não vai tocar, porque você não é nada, você não é ninguém. Eu não vou pedir para você levantar a sua mão e perguntar quem já passou por isso. Eu não vou pedir para você fazer isso. Mas quantas vezes nós não temos força para poder levantar? Mas graças a Deus, Deus me deu uma esposa guerreira, abençoada. Meteu a mão na minha cabeça lá, falou, ei, sai dele agora, em nome de Jesus. O pastor está endemoniado. Não, gente, não é assim não. É a opressão. É a opressão, porque você está pensando que é brincadeira? Não, não é brincadeira. Então tem gente que não pode, tem gente que não consegue fazer. Então você que não pode, você que não consegue fazer, eu quero orar por você no final desse culto, porque você vai sair daqui podendo fazer, você vai sair daqui nessa noite conseguindo fazer. Aleluia, Jesus. Vocês estão pensando que é brincadeira? Um dia desse atrás aí eu orei para uma pessoa aqui na igreja durante o dia. Orei e tal, a pessoa, né? Recebeu ali a graça e o poder do Espírito Santo. Aí eu perguntei para a pessoa, falei, ô abençoado, você sabia que você estava aqui na igreja? Ele falou, não. Quem está me entendendo, diga amém. Mas a multidão que queria impedir essa pessoa de estar aqui na igreja, não pôde impedir, porque ela quis vir, ela sentiu o desejo, então ela ficou naquela batalha, naquela luta, naquela peleja, ela veio, nós conversamos com ela, oramos por ela, aí eu vi, falei, opa, ele começou a olhar para todo lado aqui, falei, viu, você sabia que estava aqui? Ele falou, não sabia. Quem está me entendendo, diga amém.
Querido, as forças do inferno não podem te impedir de ser trazido até a presença de Deus. Satanás não pode te impedir, a multidão não pode te impedir de chegar até aos pés do Senhor Jesus Cristo. Bom, então eu falei que tem duas. Então tem aqueles que não podem, tem aqueles que não conseguem, e tem aqueles outros que são sem vergonha. Tem uns que são sem vergonha, tem uns que não têm vergonha, queridos. Pastor, mas o senhor não pode falar isso. Posso falar. Eu posso falar. Porque infelizmente existe. Eu não quero magoar ninguém, eu não quero ofender ninguém. Agora veja, queridos, em qual classe você se encaixa nessa noite aí, para que você possa entender, para que você possa compreender que o nosso Jesus Cristo já carregou a sua maca. E já impediu que toda a multidão te segure, porque ele venceu. A multidão que queria nos parar, a multidão que queria nos segurar, é toda aquela corja do inferno lá. Mas Jesus venceu a todos eles. E ele venceu por mim e venceu também por você. Então que você fique com esta palavra nessa noite e que Jesus Cristo continue te abençoando, continue te dando graça, continue gerando vida em você, por onde você for e por onde você passar. Que a boa mão do Senhor esteja carregando você, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas que você então desça dessa maca nesta noite, levanta, toma o teu leito e vai embora. Só quem entendeu, diga amém. Só quem entendeu, aplauda bem forte o nome do Senhor nessa noite. Porque é para Ele todo louvor, é para Ele toda a honra e é para Ele toda a glória.